E aí pessoal, tudo bem? Então vamos dar prosseguimento aí nos vídeos. E agora a gente está na terceira consulta aí. Então a consulta está pedindo para selecionar todos os clientes que não possuem conta, nem empréstimo. Então eu quero saber quais são os clientes do banco que não têm conta e também não têm empréstimo. Para estar utilizando esse tipo de consulta agora, pessoal, a gente vai estar utilizando a teoria de conjuntos, ok? Então aqui eu já fiz o desenho do conjunto aqui para a gente poder estar entendendo melhor. E agora eu só vou mostrar para vocês como que está funcionando aqui esse desenho para a gente estar prosseguindo aí nas instruções em SQL. Ok? Então vou apagar aqui, ó. Então vamos lá. Vou dar os 3 selects de uma vez, que daí vai abrir as abinhas aqui. Então select asterisco from cliente. Select asterisco from empréstimo e select asterisco from conta. Aqui está pronto, mas acho que eu vou acabar fazendo um outro que fica mais fácil de estar mostrando. Então beleza. Então aqui a gente tem os conjuntos e aqui a gente vai colocar quais são eles. Então vamos lá. As 3 consultas aqui nas 3 tabelas, consulta na tabela cliente, na tabela empréstimo, na tabela conta. Então aqui eu tenho todos os clientes, todos os empréstimos e todas as contas no banco. Ok? Vou começar pela tabela cliente, porque a tabela cliente é a tabela, vamos supor, universo aí. Todos os clientes do banco vai estar cadastrado nela. O cliente, para ter um empréstimo, precisa estar cadastrado, precisa na tabela da cliente. Para ele ter uma conta, ele precisa estar na tabela cliente. Então, esse conjunto vai englobar todos os demais. Então, ele vai ser o universo nosso aí. Então, vou pegar aqui e vou criar um retângulo para representar o cliente aí. Tá ok? Então, vamos deixar aqui laranja mesmo, sem preenchimento. E aqui, caixa de texto, cliente. E aí, pessoal, esses clientes eu vou estar representando eles só pelos códigos. Então, código 1, 2, 3 até o 8. Então, eu vou colocar aqui os números deles. Então, cliente 1. Vou aumentar o tamanho aqui para ficar mais visível. O cliente 1. Beleza. Opa. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Então tem cliente 2, cliente 3, cliente 4, cliente 5, cliente 6, cliente 7 e o cliente 8. Ok? Então são todos os clientes que eu possuo no meu banco. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Então, conjunto dos clientes, sabendo que cada número corresponde ao ID do cliente e pelo ID a gente tem o nome, CPF e todos os outros campos. Vamos agora para a tabela empréstimo. Então, a tabela empréstimo também vai ser um conjunto. Então, vou desenhar um conjunto aqui representando o empréstimo, um círculo. Vou colocar aqui empréstimo. Ok?
Quem que está no empréstimo? 1 tem empréstimo, o 2 tem empréstimo, o 1 já está, o 2 já está, o 3 tem empréstimo, o 3 já está, 1 já está e o 7 também tem empréstimo, ok? Então, beleza. Esse daqui é o conjunto de empréstimos e o conjunto de clientes englobando o conjunto de empréstimo. E agora a gente vai para o terceiro conjunto, que é a terceira tabela, tabela conta. Então, vamos criar também um círculo para representar o conjunto de tabelas conta. Eu vou puxar isso daqui para cima por enquanto. Colei. Então, essa daqui esse outro conjunto, então, é a tabela conta. Ok? Então, vejo que, por enquanto, ela está vazia. A gente não colocou nenhuma informação dentro da tabela conta. Então, quem tem conta? O cliente 5. Então, 5 vem para o conjunto de tabela conta. O 4 também tem conta. Então, vou pegar o 4. O 2 tem conta. Então, o 2 tem conta e ele já está no empréstimo. Então, a gente não pode só colocar ele no empréstimo. Ele vai ficar no meio dos dois. Por quê? Porque ele tem conta e tem empréstimo. Então, ele fica no meio. O 1 tem conta. Então, aqui, ó, ele está em empréstimo. Ele vai ficar no meio dos dois, porque ele tem conta e empréstimo. Aí. E o 6 tem conta. O 3 tem conta e também tem empréstimo, porque ele está aqui em empréstimo, então ele vai ficar no meio, ele tem os dois. O 2 tem empréstimo, tem conta também, então está repetido. O 2 tem duas contas no caso, tá ok? E o 8 não tem conta e não tem nem empréstimo, ok? Olhando aqui pelo conjunto que a gente elaborou, pessoal, a gente consegue ver que os clientes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 têm conta, os clientes 1, 2, 3 e 7 têm empréstimos, os clientes 1, 2 e 3 têm conta e empréstimo, e o cliente 8 não tem conta e não tem nem empréstimo, ele apenas está cadastrado no banco, mas ele ainda não chegou a abrir uma conta ou nem realizar um empréstimo. Tá ok? Então, vamos voltar aqui para o exercício. O que a gente está pedindo aqui? Ó? Selecione todos os clientes que não possuam nem conta e nem empréstimo. Então, quem que a gente quer? Que não esteja nesse conjunto e nem nesse conjunto. Quem não está em um desses dois é o 8. Então, a gente quer selecionar o cliente número 8, ou seja, o cliente que não possui nem conta nem empréstimo. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente quer, para a gente selecionar o cliente número 8, a gente vai ter que unir esses dois registros, ou seja, a gente vai ter que pegar todos os clientes que têm conta ou têm empréstimo e excluir do conjunto maior que é o cliente. Então, por exemplo, todos esses aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são clientes. Quem que a gente não quer? A gente não quer nem os que possuem conta e nem os que possuem empréstimo. Então, a gente vai ter que excluir ou subtrair do conjunto clientes
todos esses aqui, porque um tem conta, o 2 tem conta, tem empréstimo, todos esses têm, só esse que não, ok? Então a gente vai fazer uma união dos que tem conta e tem empréstimo, e depois a gente vai fazer uma subtração, vai subtrair esse que a gente uniu, tá certo? Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer, unir quem tem conta e quem tem empréstimo. Então aqui eu tenho, vamos lá, então select asterisco from conta, então vou selecionar todo mundo que tem conta. E para me selecionar todo mundo que tem empréstimo, select asterisco from empréstimo. Então vou selecionar todo mundo que tem empréstimo com isso daqui, certo? Conta e empréstimo. Para mim fazer a união dos dois conjuntos, eu só posso unir conjuntos que são do mesmo tipo, que sejam iguais. No caso aqui, ó, ID empréstimo, valor ID cliente. E nesse daqui, ID conta, saldo, ID cliente. Então, ID conta não é igual a ID empréstimo. Saldo não é igual a valor. Mas cliente de cliente é igual a cliente de cliente. Então, a união para mim poder fazer tem que ser os campos serem iguais. Então, eu só posso unir essa coluna aqui. As demais colunas não tem como fazer união, porque os campos não são iguais, não são do mesmo tipo, não são da mesma estrutura, ok? Então, em vez de eu colocar seleciona todos os campos, eu quero selecionar apenas a coluna que representa o atributo aqui, que é a chave estrangeira, certo? Então, select cliente ID cliente. A mesma coisa no de baixo aqui, select cliente ID cliente from empréstimo. Então, agora eu vou ter apenas duas colunas, a coluna ID cliente da tabela empréstimo e a coluna ID cliente da tabela conta. Da mesma forma que está no conjunto que a gente fez, pessoal. Vamos lá. Tabela conta. Então, tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, certo? Tabela conta. Tabela empréstimo. Eu tenho o 1, eu tenho o 2, eu tenho o 3 e eu tenho o 7, certo? Então, da mesma forma que está no nosso desenho aqui. Para a gente unir, eu uso o comando union. Então, union. Então, vou estar unindo os dois conjuntos. Então, a união dos dois conjuntos vai ser igual a quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos lá. Executei a consulta, agora tem um único conjunto, que é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ou seja, a união dos dois conjuntos mesmo, certo? Beleza, então a gente uniu, achou todo mundo que tem conta e empréstimo, ou empréstimo, só que a gente quer quem? A gente quer os que não tem nenhum desses dois. Ou seja, a gente quer todos os clientes que não estão nesses conjuntos aqui, nesses dois conjuntos. Então, para fazer essa consulta aqui, a gente vai utilizar uma subconsulta. Nessa subconsulta, a gente vai usar a cláusula not in, ou seja, a gente quer selecionar todos os clientes que não estejam nesse conjunto maior na união. Então, vamos lá. A gente quer selecionar select todos os campos da tabela cliente, onde o ID do cliente, ou seja, o código do cliente, não esteja nem aqui e nem aqui. Então, não estejam, where ID cliente, not in, não esteja dentro disso daqui que a gente acabou de fazer, dentro da união. Ou seja, a gente quer todos os clientes, todos os códigos da tabela cliente que não estejam nesta lista de valores aqui, ok? Então vamos executar aí e a gente acaba achando o cliente número 8. Então, cliente 8, o nome dela é Cássia e o CPF é o 108, ok? Então, essa daqui que é a estrutura. Seleciona todos os clientes onde o ID do cliente não esteja na união dos conjuntos conta e empréstimo. Ok? Vou só juntar aqui para ficar mais visível
o comando e está respondido essa questão, pessoal. Muito bem, então vamos dar uma paradinha, pessoal, e a gente continua na próxima aula aí. Um abraço, até daqui a pouco.